Todos bem? Estamos aqui em mais um Spendcast. Hoje com meu amigo Eduardo Neger. E nós vamos tratar aqui um pouco do que está acontecendo na conectividade da internet. O que está acontecendo de especial nesse momento que está permitindo tantas coisas novas. E vamos abordar também a questão da segurança digital nesse mundo todo conectado. Toca a vinheta! Bem, vamos começar logo, né? Quem é Eduardo Neger? Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite, né? Acho que é importante a gente ter essa conversa aí que a gente normalmente tem informalmente aí no dia a dia, no nosso trabalho, inclusive na Abranet. E agora a gente pode estar conversando aqui nesse programa aí que você faz aí tão bem. Bom, falar um pouquinho de mim dentro desse ambiente de tecnologia é até complicado porque a gente já passou por tantas mudanças, por tantas transformações, né? Mas se a gente voltar lá na essência, lá no comecinho, quando a gente começava a ter o contato com a tecnologia de adolescente, criança, a gente já percebe que é um fascínio, que é aquela coisa que a gente começa a lidar quase que como um hobby, como uma brincadeira, e no fim esse negócio acaba virando profissão, né? E é curioso que até os nossos caminhos se cruzaram bem cedo, né? Eu lembro quando eu estava saindo da faculdade, terminando a faculdade de engenharia, um colega lá veio falar comigo, falou, olha, tem um negócio novo que surgiu aqui, tá, esse negócio de internet que a gente tem só no meio acadêmico, agora parece que vai ter um viés comercial e tudo mais, e tem lá a empresa DGL, eles têm um negócio interessante que você pode hospedar o site e tal. A gente começou a olhar, analisar, etc e tal, e foi ali que a gente começou a entender e começar a ver isso, né? Então, eu sempre, quando a gente analisa a trajetória, né, o que trouxe a gente até aqui, acho que esse caminho que é comum a todos, às vezes com um propósito um pouquinho diferente de um pouquinho diferente de outro, mas eu acho que o meio que conduz a gente até esse ponto tem sido a tecnologia e o que a gente consegue fazer com ela, né? Então acho que eu sou um entusiasta desse setor e a gente está sempre aprendendo, né? A cada dia com o que a gente vê aí que dá para fazer, às vezes desviando um pouquinho o caminho e fazendo alguns reparos, alguns ajustes, às vezes aproveitando, né, e surfando com alguma nova tecnologia, mas é uma coisa dinâmica, né? A gente não para nunca com isso. Né, nessa linha a gente fala assim, lá nos primórdios, nós estamos falando aí há 28 anos aí, que começou a internet e está recordando na época que a gente fundou a primeira empresa de internet, as coisas aconteciam numa velocidade que as pessoas já falavam que estava muito rápido. Imagina que naquela época a gente já achava que estava tudo muito rápido. Imagine que hoje, né, se trazendo para os dias de hoje, acho que depois dessa pandemia, dessa aceleração da transformação digital, as coisas agora acontecem em velocidades se antes a gente caminhava e a gente falava que corria, hoje a gente viaja no espaço, de tão rápido que as coisas acontecem. E aí são comportamentos diferentes, né? A velocidade faz você ter outros comportamentos, né? Você tem que ser muito rápido e tratar diferente disso. E eu acho que esse é o fascínio que diz para nós, assim, que assim, poxa, quando a gente achava que lá tinha muita oportunidade, hoje tem dezenas de novas oportunidades e as coisas acontecem muito rápidas, né? É até interessante, nessa ocasião que a gente começou a ter esse contato, lá quando você estava criando a DGLNet, lá o primeiro provedor de internet, eu paralelamente trabalhava na área de engenharia com telefonia rural. E era interessante porque a gente às vezes ia em propriedades rurais, aqui no interior de São Paulo, não estamos falando nem de um lugar muito distante, e a gente fazia a primeira instalação de um telefone naquela propriedade rural, naquela fazenda. Isso no meio dos anos 90. E tinha pessoas que iam lá e nunca tinham feito uma ligação telefônica de voz. Falavam, como é que faz para arriscar nesse telefone? Eles falavam, né? Não falava nem discar, falava arriscar. E a gente percebia as pessoas ligando, fazendo e tal, e um impacto enorme. E hoje, quando a gente vai olhar a agricultura, se a gente tem a oportunidade de ir, por exemplo, no AgriShow em Ribeirão Preto, que é uma feira de tecnologia para a área agropecuária, a gente vê os avanços, né? Quer dizer, agricultura de precisão, a gente vê lá aquelas máquinas, a gente para e pergunta, poxa, mas que bacana, né? Essa máquina usa GPS para fazer referenciar a colheita, o plantio.
O pessoal olha para você e fala assim, não, a gente não usa GPS. GPS não dá a precisão que a gente precisa. A gente usa um sistema que tem uma precisão maior que o GPS. Drone para esse tipo de aplicação já é uma aplicação antiga, já se usa drone para uma série de aplicações no agronegócio. Então, se a gente vê como isso evoluiu no decorrer dos anos e como a tecnologia é assimilada, e é interessante que a gente percebe uma característica interessante no Brasil, que a tecnologia chega, é novidade, às vezes demora um pouco para chegar, mas quando ela chega, a adoção é rápida e a criatividade no uso que a gente percebe das pessoas é fantástica, né? Então a gente se surpreende, a gente às vezes subestima a capacidade do usuário de usar uma tecnologia nova, por mais humilde que ele seja, e o usuário às vezes está anos-luz. Eu me recordo de existe aqui em Campinas um grupo chamado Expedicionários da Saúde, que é um grupo de médicos que atuam em áreas indígenas para trabalhar, para fazer atendimento no local, no interior da Amazônia, onde estão as comunidades indígenas, sem que elas se desloquem para a cidade. E o grande desafio desse pessoal sempre foi, além de toda a logística de montar um centro cirúrgico no meio da selva, o grande desafio foi ter a comunicação, como eles fariam comunicação, como eles iam lidar com isso. E a gente teve a oportunidade de algumas vezes contribuir com eles, levando equipamentos para fazer comunicação, seja via satélite, seja amplificando o sinal das redes celulares. E naquela época a gente trabalhou junto com a FINEP, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para desenvolver equipamentos que possibilitassem a conexão das pessoas em regiões remotas, especialmente regiões remotas da Amazônia. E a nossa preocupação era desenvolver um terminal, para essas pessoas entenderem como é que as pessoas vão saber usar conexão de internet, terminais. Tem que fazer um negócio facilitado, didático, para as pessoas conseguirem não só ter a conexão, mas saberem utilizar. E numa dessas viagens que os Expedicionários da Saúde fizeram, o Rian, que trabalha lá na parte técnica deles, trouxe para a gente uma foto, falando assim, olha só os índios aqui, quando a gente chega na aldeia, todos espantados, com os médicos chegando e tudo mais. E a gente falou, demos um zoom ali na imagem, e a gente viu uma indiazinha ali no canto, e na mão da indiazinha tinha um celular, na época era o Nokia N95, que era o celular mais sofisticado e mais complicado, e a indiazinha estava com aquele celular na mão, ela sabia já mexer, sabia as funcionalidades, sabia fazer tudo com ele, só não tinha conectividade. Então, a partir dali, a gente começou a entender, dizer assim, acho que a gente não precisa mastigar e entregar tudo de maneira facilitada para o usuário. A gente tem que dar a infraestrutura, porque o usuário certamente ele vai conseguir aprender, vai conseguir usar, vai dar o jeito dele. Então, a nossa missão, enquanto empresa que trabalha com conectividade, é estar colocando essa infraestrutura. Os dispositivos, as aplicações, as pessoas certamente têm inteligência e têm capacidade de fazer isso muito melhor do que a gente consegue imaginar. Você vê, a gente falou que ia falar um pouco de segurança, mas a gente entrou numa coisa que veio antes da segurança, que é a conexão. Como é que vai ser a conexão das pessoas? E esse caso, porque olha, nós estamos gravando um podcast, você vai estar escutando um dia, nós estamos em setembro, outubro de 2023. Certamente esse vídeo vai passar um tempo e dar o que aconteceu depois desse período. Mas tem uma coisa muito recente, a memória da gente tem adotado muito rapidamente isso. Olha, eu estive na Amazônia em março e eu fiquei impressionado, mas impressionado de ver a conexão que veio com essa nova tecnologia baseada no Starlink. Pode ser que vejam outras que vão surgir ou não, mas eu estive no meio da Amazônia, onde a única comunicação que tinha é das pessoas que passavam num barco perto de uma torre de celular para tentar pegar um sinal e mandar uma mensagem que estou chegando, estou indo, estou no meio do rio, alguma coisa assim. Eu fiquei impressionado porque essa era a única comunicação que eles tinham. Eu tive duas coisas que eu tive de impressão nessa viagem. Uma, que o meu celular, mesmo sem sinal, eu abria na aplicação de mapa, ele me dava a minha localização em cima do mapa. Então eu sabia andar no rio aonde que eu estava. Mas não tinha infraestrutura nenhuma. Aquilo era um celular no meio da Amazônia. Falei, cara, então eu não me perco. Mesmo não tendo sinal, eu não me perdia no meio da Amazônia. Eu sei onde que estava cada coisa. Falei, tá. E a conexão? Olha, impressionante. A conexão que colocaram ali, eu conseguia fazer uma videoconferência e conseguia assistir uma aula ou assistir o Netflix de uma anteninha em cima do barco, que custa um valor acessível para todo mundo. Detalhe,
A gente lembra disso por a gente fazer parte de tudo isso, a gente viu como é que funciona isso. A estação que começa a subir esse sinal começou a subir lá em Manaus, até, né, a estrutura para subir aquilo tudo, e ela foi inaugurada, acho que em novembro do ano passado, não tem nem 10 meses, eu estava em março, então não tinham 6 meses. Então, essa mesma grupo de médicos que se preocupavam em como fazer, hoje talvez eles consigam, com essa tecnologia, fazer a consulta à distância. E em vez de esperar que eles vão a cada mês para lá, ou a cada 2 meses, com uma expedição que chega um monte de coisa, de repente você está conseguindo chegar a atender com o cara permanentemente ali, né, de dar essa assistência no local. Falei assim, isso aí é disruptivo para a Amazônia e não é só para a Amazônia, né? Porque se você olhar, tem muitas fazendas, sítios ou não, que precisavam de um sinal de telefone e hoje você põe uma banda larga de internet. Sim, sim. Inclusive, esse grupo de médicos já tem usado, inclusive, eu já vi relatos deles fazendo atividades de telemedicina já usando esse sistema. É impressionante, né, quando a gente ouviu falar desse serviço do Starlink, baseado em satélites de baixa órbita, quer dizer, ele muda um pouquinho esse conceito que a gente tinha de comunicação satelital, trazendo muito mais velocidade, latência menor e custos muito mais baixos para os usuários. Isso realmente impactou, a adesão tem sido muito grande. Às vezes a gente vê na grande mídia notícias a respeito, a comunicação do futuro vai ser via satélite, os celulares não vão mais ser usados. Na verdade, isso não faz muito sentido para as áreas urbanas. Quem está na área urbana, que tem uma conexão baseada em fibra ótica ou nas estações radiobase das operadoras celulares que estão ligadas à fibra ótica, certamente vão ter condição de ter um desempenho melhor com um custo mais baixo. Agora, o impacto que esse serviço tem para áreas remotas, para regiões rurais, é muito grande. Você tem praticamente um nível de qualidade semelhante ao que você tem nas grandes cidades no meio da Amazônia, no Pantanal, em áreas remotas. Então, se quiser, até no deserto do Saara você vai ter isso, sim, ou no meio do oceano. Porque antes o desafio de levar conexão para essas áreas remotas, você tinha que construir torres, ter várias repetições via rádio para conseguir chegar no local, ou passar a fibra ótica. A gente acompanha o esforço do governo federal, colocando fibra ótica nos rios para poder fazer a conexão entre as cidades no interior do Amazonas. Isso é extremamente complicado, extremamente caro, e esse modelo de satélite de baixa órbita resolve isso com um custo muito baixo. Você já teve a oportunidade de ver como é que vem o kit desse equipamento? Praticamente o manual não tem uma palavra escrita, são 3 desenhinhos, a pessoa tira da caixa, ele se alinha automaticamente e funciona. Sim. A gente pode dizer que a questão da conectividade para essas regiões, com esse tipo de tecnologia, podemos dizer que já está praticamente resolvida. E aí a gente dá um passinho para trás. O grande desafio nas áreas remotas da Amazônia passa a ser a energia. Pouca gente sabe, a gente costuma ver muitos debates sobre ecologia, mas a Amazônia Profunda, o interior da Amazônia, ele é tocado todo no diesel. Tem cidades ali pequenas no meio da Amazônia que não estão conectadas à rede de transmissão de energia, elas funcionam no diesel. Você gasta diesel para levar, através de embarcações, o combustível até lá e queima diesel para ter a energia elétrica. Isso não só nas cidades, como nas comunidades remotas, nos vilarejos, todos tocados no diesel. Então, esse agora passa a ser um novo desafio também, você aprimorar a questão da energia, porque a conectividade com a tecnologia do satélite você meio que resolveu. Então, lógico, existem sistemas fotovoltaicos que podem ser usados, mas essa é uma outra história longa ainda que a gente pode colocar. O impressionante é a gente ver essa transformação, como você bem lembrou, num período tão pequeno. Esse serviço está em operação há muito pouco tempo e já tem esse impacto. Não tem um ano. Até acho que essa conversa nossa de olhar, sei lá, daqui um ano tem outras coisas surgindo e tem outras aplicações aparecendo e a gente fica assistindo e daqui a pouco fala assim, não, isso já é velho, isso já tá lá e olha, isso vai acontecer com mais frequência, tanto não aparecer coisas novas como também não desaparecer. Né? Porque a gente tem um negócio que funciona tudo direitinho, de repente um negócio desse diferente, fala, ué, o que eu vou fazer, né? E olha que interessante, como as pessoas se apropriam da tecnologia e acabam sendo muito mais espertas do que a gente às vezes imagina aqui distante, né? Eu tive em Carauari, que fica ali na Amazônia Profunda, ali no Alto Juruá, é uma região extremamente remota,
E a sede do município, a área do município é semelhante a um pedaço de um país europeu. O município é gigantesco, mas a área urbanizada do município são algumas quadras, é bem pequena. E ali você tinha uma estação radiobase ali de uma operadora celular e só tinha sinal naquele pedacinho. Quem morava ali nas comunidades, né, em volta do rio, existe uma região muito grande ali de extrativismo também, não tinha nenhum tipo de conectividade e além da dificuldade de energia. Chegava às 10 da noite, desligava o gerador, ficava sem energia, só ligava no dia seguinte, de manhã e tudo mais. Todo o transporte via embarcação e tudo mais. E a gente estava testando lá um sistema via satélite, o pessoal poder usar e poder ter uma conexão, porque eram locais onde as pessoas ficavam dias e dias e dias sem conexão. E olha que coisa curiosa, quando alguém ia para a cidade, para o núcleo da cidade, onde você tinha um certo sinal, a pessoa ia lá e conseguia baixar na internet tudo que era mensagem, aplicativo, vídeo, piadinha, etc e tal, tudo que interessava, ela baixava no telefone. Ela pegava o barco, andava ali 4, 5, 6 horas até a comunidade que ela morava ali na região ali próximo ao rio. E quando chegava lá, todas as pessoas que tinham celular ali chegavam próximas dela e fazia uma transferência de celular para celular das informações. Então a gente até brincava, era uma internet offline. O pessoal tinha uma defasagem. Quem ia para a cidade ia lá, baixava tudo e depois transportava essa informação para quem estava nos telefones próximos, né? E era uma função que eu nem conhecia direito isso no telefone. Falei, não, acho que não dá para fazer. Aí um menininho pequenininho pegou meu telefone, fez, transferiu, baixou, instalou e tal. Então as pessoas tendo as ferramentas, elas acabam se virando e acabam resolvendo bem as coisas. Às vezes a gente de fora quer dar palpite, mas não. Dá a infraestrutura que o pessoal ali depois resolve. E aí isso tudo a gente vê que impacta em uma série de coisas, né? Tendo a internet, você tem, primeiro, a possibilidade de comércio eletrônico, acesso às plataformas de comércio eletrônico, a bancarização que a gente viu também nas fintechs hoje mudam todo o jogo. Você não precisa ter agência bancária, proximidade de grandes centros, você consegue resolver tudo isso online. Então, a distância entre a pessoa que mora numa área remota, de quem está numa grande cidade, está cada vez diminuindo. Sim. Né? Não, a evolução é que a gente está provocando, né? A gente fala assim, a vida é uma conexão, e a gente está falando de conexões. E essas conexões já estão até invisíveis para a gente, porque a gente vê que todo mundo encontra uma maneira de fazer a conexão e tudo passa. E está conectado não quer dizer que seja conectado à internet, como você está falando, está offline ou está online. Mas a gente viu outras coisas. Recentemente a gente estava falando muito de um movimento que a gente vê a nossa particularidade, que está na Amazônia, porque nós temos a Amazônia aqui. E como é que eles se viram ali. Mas nós estávamos vendo outro dia a questão de como é que os chineses faziam. E eu achei bacana naquele momento que eles disseram assim, o chinês, nós não estamos falando que mobile é uma questão de mobile first quando você vai fazer. Ele diz que mobile é mobile only, onde que é o único meio que eles têm. E achei engraçado também, ou curioso para a gente entender que o mobile lá é uma questão assim, ele tem um aplicativo e ele faz tudo no aplicativo. Né? Não é muito diferente do que a gente faz, mas ele tem um aplicativo onde que ele conversa, troca mensagem, compra, paga, publica conteúdo, faz negócio, tudo no mesmo lugar. E aquilo tornou a vida de cada cidadão, porque uma população do tamanho que ela era, né, ou que ela é, você fala assim, como é que eles iam usar a internet? E a gente ainda tá naquele negócio da tela do computador, do tablet e tudo, mas lá não tem essa possibilidade, né? Como é que você vê, né, aquele mundo lá e aqui, né? Porque a gente está sentindo que isso vai estar caminhando para a gente ser assim também, né? Não, a tendência, a facilidade da comunicação sem fio, certamente, e para países com pouca infraestrutura, eu tive a oportunidade de estar uma vez participando de um evento em Moçambique. E aí quando a gente vai ver a infraestrutura na África, algumas regiões a gente percebia que, primeiro, tinha um problema de não ter infraestrutura de energia elétrica. Então era até um congresso de energia e telecomunicações rurais, porque chegavam juntos, as duas tecnologias chegavam ao mesmo tempo. E era curioso que uma comunidade onde não tinha energia elétrica, não tinha comunicação, de repente, numa semana já tinha energia, na semana seguinte já tinha conectividade, e na outra semana os moradores já estavam nas redes sociais, já estavam usando, quer dizer, a velocidade que as pessoas
pegam essa tecnologia e trazem para si é impressionante. Né? E essa onda da energia, das diferentes alternativas, solar, do vento e tudo mais, também hoje você compra um kitzinho, pôs uma placa lá e você está iluminando, né? Mas o curioso dessa questão da África, que aí abre bastante os olhos da gente, é que como, no caso específico de Moçambique, o país teve a sua infraestrutura devastada por conta de guerras e conflitos internos, eles estavam começando a fazer tudo do zero. E é interessante porque às vezes a gente tem o computador desktop, o famoso telefone fixo, que tem gente que ainda usa e tudo mais, isso tudo é um legado que a gente trouxe historicamente. Se a gente fosse parar e não tivesse mais nada e fosse começar tudo do zero hoje, como acontece lá, o começar do zero hoje para eles, numa aldeia com uma densidade populacional baixa, ninguém vai construir uma linha de transmissão com subestações para levar energia elétrica. É solar, nativo. Começou do zero, celular também, para a parte de comunicação. Então você começou sem fio na energia, porque você está usando painel fotovoltaico, você começou do zero também a questão da comunicação sem fio. Você simplesmente não tem. Se você olhar a penetração de telefonia fixa é muito baixa. E internet é sinônimo de telefone móvel. Você não tem internet, computador, etc. e tal. A adoção é bem diferente. Négia, eu tive também em Moçambique, em Maputo, a capital. Sim. E já faz alguns anos, né? Mas eu lembrava que a história, eles falavam isso mesmo. Olha, se todo país desenvolvido fez tudo isso, aquilo, nós não precisamos seguir o mesmo caminho, não é a mesma receita. Mas hoje eu vejo o seguinte, porque quando você coloca uma rede de satélite, como essa que a gente estava comentando há pouco, essa rede, ela... E põe um ponto de energia solar colocado lá, você pega um kitzinho que você põe numa maletinha, você pode ir no meio da África e você pode usufruir disso. E vou mais além ainda, se você tiver ainda com um celular ou alguma coisa assim disponível, você também... você pode estar no meio de um safari, ou você pode no meio de uma tribo, ou no meio de alguma coisa, você... Né? Ele estava brincando, o motorhome, né? Que você pode colocar lá o motorhome e andar para o mundo inteiro conectado na internet sem se preocupar em que lugar que você está. Né? Para você ver até essa diferença em questão de infraestrutura, o exemplo de Moçambique é muito bom. Saindo de Maputo ali, andando ali 3, 4 horas de carro, indo mais para o interior, você começava a ver lá, para tudo que era canto, você via a torre de celular, infraestrutura de comunicação móvel. E as operadoras começaram a perceber que o tráfego e a utilização do celular estava baixa em muitas regiões, e eles descobriram que estava baixa porque os moradores não tinham energia elétrica, não tinham como fazer a carga dos seus telefones. Então muitas operadoras colocaram do lado de fora das estações de radiobase réguas ali com tomadas para as pessoas poderem colocar os telefones para fazer o carregamento. E conversando com os engenheiros da operadora, eles falavam, toda semana a gente tem que visitar os sites. Eu falei, mas por que tem que visitar os sites? Não é tudo automático, remoto? Não, eles visitavam os sites para abastecer com diesel, porque você não tinha infraestrutura de energia, então era tudo tocado em gerador a diesel. Então, para a gente ver que a tecnologia de telecomunicações ela foi muito mais rápida que a tecnologia que, a rigor, é uma tecnologia já muito dominada, porque se a gente for pensar qual a infraestrutura mais instalada no mundo hoje são as redes de energia elétrica. E esses países que estão começando do zero ou estão em regiões muito remotas têm um pouco de dificuldade para fazer esse investimento, porque nas grandes cidades onde já está, isso já foi feito há muitos anos, então a gente acaba usando meio como uma coisa que sempre teve ali, né? Apesar que nós vamos ter uma virada de chave agora com os veículos elétricos que vão aumentar a demanda e vão exigir aí alguma mudança de infraestrutura. Mas é interessante, vendo o nosso setor de tecnologia de telecomunicações, de internet, a velocidade com que isso expandiu e como isso chegou de formas diferentes para o usuário é fabulosa. Eu acho que a gente pega o gancho também para o outro tema que a gente se propôs a conversar aqui, que é a questão da segurança. Né? A tecnologia ela tem um impacto social grande para negócios, para interação entre as pessoas, mas ela também pode ter um uso também para o outro lado, porque a tecnologia é neutra a valores, então você também abre espaço para diversas brechas de segurança e até para o uso inadequado dessas ferramentas. E a gente, no nosso trabalho na empresa lá, a gente acabou indo meio que acidentalmente também para esse outro lado.
que a gente sempre trabalhou com a parte de conectividade, quer dizer, levar a conexão a regiões remotas. Então, amplificar o sinal de celular, melhorar aí a qualidade do sinal onde você não tinha conexão. E aí, um dia, por acidente, lá, a gente estava montando lá um circuito numa bancada, e a gente percebeu que, conforme esse circuito era montado, que em vez de ele amplificar o sinal de celular, ele atrapalhava o sinal de celular. E a gente teve um insight de dizer assim, poxa, peraí, atrapalhar a comunicação móvel pode ser uma aplicação também, né? Então, a gente começou a trabalhar com a desconectividade, que a gente chama. Quer dizer, a gente bloquear sinais de comunicação onde essa comunicação existe, mas não deveria existir, né? Então, um exemplo clássico são as áreas de segurança, como, por exemplo, os presídios, né? Se a gente for pensar que todo o nosso sistema penal foi pensado com uma pena máxima, privação de liberdade, hoje privar uma pessoa de liberdade seria privar ela da liberdade física de circular no mundo, mas privá-la também da conectividade, né? Porque um criminoso com conectividade, com um celular, né? A gente acabou de falar que a pessoa resolve a vida dela toda com um celular, o criminoso com um celular conectado também resolve toda a sua vida criminosa. Então, de nada adianta privá-lo da liberdade se não privarmos da conectividade. Você pegou um gancho interessante nisso, porque eu escutei algumas coisas nesse lado da segurança digital, que teve um caso nos Estados Unidos de um cara que ele foi julgado e culpado e falou assim, olha, você não pode fazer nada na rede social. Então, uma das penas é assim, você não pode se manifestar e usar da rede social. E aí ele punha alguém, não só que assim, liberdade com condições, mas quem que consegue ficar sem rede social, sem nada? Claro, o cara cria um perfil dele, cria isso, aquilo, ele começa a falar e dá uma vacilada para lá e para cá, daí veio a justiça, pegou e falou assim, ó, vou prender você de novo, porque você falou que não ia fazer isso e você apareceu nesse post na internet, nessa rede. Então a prisão hoje, muitas vezes, ela não é a física ou aquela dor, mas se você fala assim, vou tirar o celular da sua mão, isso já é a prisão, né? Eu vou olhar assim, eu vou me sentir, você não pode postar nada na rede, você não pode acessar a rede. Para mim é como se viver aprisionado hoje, né? Ou excluído, né, da sociedade como uma... acaba sendo uma extensão da nossa vida, né? Mas ainda aí não é a segurança, aí a gente está falando do estilo, eu acho que é um pouco do estilo da vida digital que nos traz coisas que a gente está aprendendo, né? Para o bem ou não, ou como vai ser feito.